Ó, essa é outra coisa interessante, né? É... Uma pessoa negra foi morta a cada 12 minutos ao longo de 11 anos no Brasil. Homicídios entre pretos e pardos é mais de 3 vezes maior do que para a população com outros tons de pele, afirma o Atlas da Violência. Como é que antes de eu ler a notícia, como é que eles definem isso, né? Então, assim, só o pardo ali naquela definição já tem uma paleta de cores de tom de pele que é imensa, tá? No Brasil virou assim. E até o negócio de Schrödinger, né? Como dizem. Você é pardo ou branco conforme a conveniência. Então, assim, você dizer que. Sobe de novo aí, ô Saf. Opa, deixa eu... Você dizer ali, ó. Homicídios entre pretos e pardos é mais de 3 vezes maior do que para a população com outros tons de pele, tá querendo dizer o quê? Certo? Então, assim, tom de pele, o pardo também tem um monte de tom de pele. Mas vamos lá, daqui a pouco eu comento mais o que eu acho disso. Uma pessoa negra foi vítima de homicídio a cada 12 minutos no Brasil, do início de janeiro de 2012 até o fim de 2022. Foram 445.442 negras e negros assassinados nesse período, número que é mais de 3 vezes maior do que entre a população que não é negra. Os dados são do Atlas da Violência 2024, publicado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aqueles caras que recebem dinheiro do George Soros, nesta terça-feira. O levantamento considera negros a soma de pretos e pardos. O estudo mostra que houve uma diminuição da taxa de homicídios de negros a partir de 2017, mas em 2022, essa população ainda correspondia a 76,5% de todos os homicídios no país. A taxa de homicídios era de 43,1 a cada 100 mil habitantes, entre negros foi a 29,7. Já a taxa de homicídios de pessoas brancas, indígenas e amarelas, conforme a classificação do IBGE, esse talvez sejam os outros tons de pele, né? Teve patamar muito... Porque o indígena, ele é pardo também, né? Então, o indígena, quando ele vai tentar entrar numa faculdade pelo sistema de cotas, ele faz isso colocando a classificação de pardo, tá? Então, o indígena é pardo também no Brasil. Mas, enfim, vamos lá, para ver como são essas confusões todas. Já a taxa de homicídios de pessoas brancas, indígenas e amarelas, conforme a classificação do IBGE, teve patamar muito menor ao longo de todo esse período. Foi de 16,1 homicídios a cada 100 mil habitantes em 2017 para 10,8 5 anos depois. Isso faz com que o risco de uma pessoa negra ser vítima de homicídio no Brasil é 2,8 vezes maior, em média, em relação aos não negros. Essa probabilidade varia consideravelmente de acordo com a região. Isso é importantíssimo. Alagoas é o estado com maior risco relativo de homicídios para negros. Lá é 23,7 vezes mais provável que uma pessoa negra seja vítima de violência letal em comparação a pessoas com outros tons de pele. Outros 8 estados têm risco de morte violenta para negros acima da média nacional. Um parênteses aí. Agora, qual é a porcentagem de negros em Alagoas? Esse é o ponto, né? Qual a porcentagem de negros em Alagoas e qual a porcentagem de negros no Rio Grande do Sul, né? Em Santa Catarina? Então, a porcentagem de negros em Alagoas é altíssima. Eu não sei se o SAF vai encontrar aí com facilidade, mas se você pegar pelo censo, né? Quanto tem de negros e não negros por estado brasileiro, você vai ver que Alagoas é altíssima. Achou, SAF? Peraí, ó. Tá falando aqui de Alagoas, aí em um estado em que isso é pelo menos 2019. Eu acho que eu acredito que a média... Não mudou. Se não aumentou, não diminuiu. É que ó, em um estudo em que 73,4% da população se considera preta ou parda. Então pronto. Então quer dizer, certo? Então assim, vê São Paulo, qual é a porcentagem de negros em São Paulo? Então Alagoas passa de 70%, certo? Então, e São Paulo? São Paulo é a cidade mais negra do país, com 37% entre os seus 11 milhões de habitantes. 77%. 37% de pretos ou pardos em... Eu tô na 2 ou tô na 1? Tá na...
Aqui. Tô na 1. Então, em Alagoas é 70%. Assim, eu não estou falando do tamanho da população, mas a porcentagem. Então, mais de 70% da população de Alagoas é preta ou parda. E em São Paulo é só 30 e poucos por cento. Não chega a 40% de pretos ou pardos. Então, proporcionalmente, é óbvio que Alagoas vai morrer mais preto e pardo, porque tem mais preto e pardo proporcionalmente lá. Certo? Deixa eu só continuar aqui antes de concluir. A cor da pele é uma das características preponderantes para a maior parte das vítimas de homicídio no país. Não é, tá? Mas tudo bem. A outra é a idade. O Atlas mostra que quase metade, 49,2% dos homicídios registrados em 2022, tem como vítimas pessoas de 15 a 29 anos. São 62 mortes violentas de jovens nessa faixa etária por dia no país, em média. A pesquisa mostra... Por que não fala das mulheres, né? A pesquisa mostra que, apesar da queda na quantidade de homicídios no país, que ocorreu principalmente entre os anos de 2017 e 2019, essa diminuição da violência também foi desigual. Abre aspas aí para um documento. Embora as taxas de homicídios de jovens negros e jovens brancos tenham apresentado redução entre 2017 e 2021, o decréscimo foi mais intenso entre jovens brancos do que entre jovens negros, o que ampliou a desigualdade em termos de vulnerabilidade à violência letal, diz o documento, com base em outro estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A entidade também identificou que a escolaridade é um aspecto protetivo relevante contra a violência letal, óbvio, né? Com efeitos distintos para jovens negros e jovens brancos, ponto que demonstra a incidência de racismo sobre o grupo de pessoas negras mediante o amplo conjunto de fatores. O Atlas identificou que, pela primeira vez em 11 anos, a taxa de homicídios de indígenas se equiparou à média brasileira. Essa comparação leva em conta o número de homicídios estimados no país, ou seja, tanto aqueles que foram registrados oficialmente, quanto aqueles que o Atlas considera alta probabilidade de serem assassinatos, apesar de aparecerem nos registros oficiais como MVCIS, mortes violentas em causas indeterminadas. Ao longo de todo o período analisado, 2012 a 2022, o patamar de homicídios contra pessoas indígenas esteve sempre acima da média nacional. A diferença começou a diminuir a partir de 2014. O Atlas ressalta que isso ocorreu apesar de terem ocorrido picos de violência contra povos indígenas em alguns anos durante esse período. Abre aspas, de forma mais expressiva, o ano de 2013 e recentemente o ano de 2020 demonstraram um momento de inequívoco recrudescimento da violência letal experimentada pelos povos indígenas em território nacional, realidade essa que se manteve em níveis semelhantes nos anos seguintes, 2014 e 2021, respectivamente, diz o documento. Bom, não sei se tem mais, mas para aí. Esse é um assunto muito importante que a gente vai precisar discutir uma hora ou outra, tá? Por quê? Por que eu digo isso? Porque esse tipo de relatório, na minha maneira de ver, e eu penso que eu posso dizer aqui em nome da missão, né, em nome das pessoas que estão por detrás da missão, esse tipo de pesquisa que racializa casos de homicídio, ela é prejudicial à solução do problema. Vou explicar por quê. Porque, primeiro, tem um lance importante nisso, né? Quando você fala que morrem mais jovens negros no Brasil, num primeiro momento, a gente tende a pensar que, porque são jovens negros, eles estão morrendo pelas mãos do poder público, da polícia. Isso não é verdade. Tá? Então, a imensa maioria desses jovens negros que morrem no Brasil, eles morrem por conta da própria criminalidade. Eles morrem em disputas de território de traficantes, eles disputam o crime organizado. Né? O envolvimento desses jovens com o crime organizado faz com que eles fiquem vulneráveis. Então tem uma porcentagem pequena desses assassinatos que ocorrem pelas mãos da polícia. O resto é tudo dentro da própria esfera do crime organizado. Então aí a pergunta é, o problema é porque eles são jovens negros que eles estão morrendo? Ou o problema é porque eles se envolvem com o crime organizado? Ou porque eles vivem em regiões dominadas pelo crime organizado? Porque eles se envolvem com o crime organizado por uma série de fatores que dão a cor da sua pele. Dentre esses fatores tem a escolha do sujeito de se envolver com o crime organizado,
por uma série de fatores também. Vai porque é influência do amigo, vai porque é influência, o traficante é a figura mais influente no lugar onde ele mora, vai porque ele quer comprar um tênis e não quer trabalhar, vai porque ele quer só a adrenalina de entrar para um crime, vai para entendeu? Então assim, tem um monte de fatores que levam um jovem que mora numa periferia, numa favela, a se envolver com o crime no Brasil. Dentre eles, inclusive, a pesquisa fala aí, a questão da escolaridade. Então, se ele não está na escola, se ele não está envolvido no estudo, se ele não está... Ele está, né, vagando ali. E aí é fácil ele sucumbir à sedução do crime organizado, à sedução da vida, entre aspas, fácil, do dinheiro fácil que vem com o envolvimento com o crime organizado. Então, como é que combate isso? Qual é a proposta do Atlas da Violência, das pessoas que estão por detrás desse negócio do Fórum Nacional de Segurança Pública, que recebe uma bolada de grana da Open Society todos os anos? Qual a proposta desse pessoal para resolver esse problema? Qual é a proposta de combate ao crime organizado que essa fundação aí, que essas fundações oferecem? Então você só ficar apontando, porque todo ano sai esse troço. Todo ano tem um Atlas da Violência e todo ano é a mesma cantilena. O jovem negro morre mais, o jovem negro não sei o quê, pretos e pardos não sei o quê. Então, quer dizer, para que ficar evidenciando a cor das pessoas que estão morrendo? Se você sequer consegue evidenciar qual é a cor das pessoas que estão matando esses que estão morrendo. Mas eu já vou dizer. Muito provavelmente... Quem mata o jovem negro no Brasil é o jovem negro. Os jovens negros estão se matando por aí em nome do crime organizado. Em nome do tráfico, em nome do crime, do assalto, em nome de... Entendeu? Sim. Estão vulneráveis, estão aderindo a essa lógica do crime e estão morrendo. Estão tendo suas vidas ceifadas cedo. Porque se envolvem com isso. Qual é o projeto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para combater o crime organizado? Porque todo mundo reclama lá, El Salvador, Bukele, não, isso aí é o fascismo, é a ditadura e tal. Tá bom, então o que vocês têm para oferecer? A missão vai oferecer, tá? Vocês vão ver. Quem assinar o livro amarelo vai receber antes as nossas reflexões, a nossa crítica e as nossas propostas para o combate do crime. Porque um partido político, né, no Brasil, ele precisa pensar nisso, porque esse é um dos grandes problemas brasileiros. Crime organizado. Como é que faz? Como é que faz para, por exemplo, para diminuir a vulnerabilidade das pessoas que vivem em favelas, por exemplo? Como é que faz? Como é que faz para você desfavelizar o Brasil? Existe um projeto de desfavelização do Brasil? Porque a favela é um ambiente vulnerável. Eu sou da concepção da Carolina Maria de Jesus, grande escritora negra brasileira que morou em favela. Escreveu Quarto de Despejo, se você não conhece, precisa conhecer. Ela odiava morar na favela. E ela é considerada uma pessoa que não tinha consciência de classe, porque ela reclama de morar na favela no Quarto de Despejo, no livro dela. E aí os críticos de esquerda, porque ela não tinha consciência de classe. Não, ela tinha muita consciência, ela sabia o que era ruim morar ali. Então, morar na favela é morar em situação de vulnerabilidade. A glamorização que se fez das favelas no Brasil faz com que as favelas se perpetuem no Brasil. Você não tem um projeto de habitação que vise acabar com as favelas. Você fica glamorizando a favela. Mas você não quer morar lá, porque morar em favela não é bom. Não estou dizendo que, assim, eu não estou fazendo uma criminalização da favela, não é isso. Não é bom morar numa casa que você não tem uma estrutura bacana para você morar, né, que você tem que passar por vielas estreitas, que chove, alaga, muitas vezes. Que cada vielinha tem um aviãozinho do crime ali, do tráfico, não sei o quê. Que a condução é ruim, né? O transporte público é ruim ali na região, que você não tem, né, segurança. Não é bom morar às vezes não tem saneamento básico, né? Então, assim, as favelas de São Paulo, ainda muitas delas já são
de alvenaria e tal. Então são casas que não são terminadas, mas estão lá. Já é uma casa de cimento e tijolo. Mas tem muita favela que ainda que é barraco de madeira. Que não tem saneamento básico. Então é bom morar em favela? Não, não é. Tem um projeto de desfavelizar o Brasil? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fala sobre isso? Fala que morar na favela é ruim? Vulnerabiliza o pobre? E se no Brasil a pobreza tem cor, e tem mesmo, né, a população mais pobre é negra, é preta e parda, é óbvio que essa população vai ser mais vulnerabilizada, é óbvio que essa população vai ser mais atingida pela criminalidade, tanto dentro do crime quanto fora do crime, e sendo, né, vítima do crime. 2 vezes é vítima do crime. É vítima do crime quando entra para a criminalidade e é vítima do crime quando você é vítima do criminoso lá do teu bairro, por exemplo. Ou de uma favela do lado, ou de um outro lugar, ou de uma outra facção. De repente, o brasileiro que mora em favela se viu sendo assaltado no ponto de ônibus da favela por carinhas de moto que ficam assaltando por aí, pobre hoje. O cara nem terminou de pagar o celular. Os caras vêm e roubam o celular dele para vender em redes de crime organizado que existe aqui no centro de São Paulo. Quem é que vai acabar com isso? Quem é que tem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Fórum Nacional, sei lá o nome desse troço, tem proposta para isso? Então, assim, vamos parar de demagogia. Isso aí é demagogia. Ficar racializando dados que são dados sociais. As pessoas são negras nessas circunstâncias. Elas não morrem porque são negras. Elas morrem porque estão expostas. Certo? Elas estão expostas. Ah, mas elas estão expostas porque elas são negras? Bom, assim, eu não vou negar aqui que não haja um componente racial misturado nisso tudo. Por exemplo, ninguém liga para essas pessoas. Como aconteceu no século XIX. Então, o projeto eugenista brasileiro foi um projeto de país do primeiro governo republicano, do segundo governo republicano brasileiros, depois da tal proclamação da República. Nós tivemos um projeto eugenista no Brasil que visava eliminar a população negra do Brasil. Isso aí foi um projeto. Não é um negócio, não é opinião, tá? Isso aí é um projeto. Sociedade Eugênica Paulista, aqui com o Renato Kell, Nina Rodrigues, lá no Rio de Janeiro. O próprio Silvio Romero, que eu gosto pra caramba, é um filósofo importante, interessante brasileiro, mas ele falava sobre isso. Então, existia no Brasil um projeto de eliminar a população negra. Então, eles simplesmente abandonaram a população negra. Então, eu não posso dizer que não haja lá no fundinho, no nosso imaginário, uma certa negligência com essa população porque ela é negra. Pessoal pobre, deixa aí mesmo. Tudo bem, eu até concordo que há esse componente, mas ele não é o único componente. Então dizer que mais jovens negros morrem, você só está dizendo que mais jovens morrem e mais jovens pobres morrem. Agora, num país que se mata aos borbotões, não é só o jovem negro que morre, né? Todo mundo morre no Brasil. É o país que mais mata LGBT, é o país que mais mata negros, é o país que mais mata mulheres, é o país que mais mata... Claro, é o país que mais mata. Vê o número de homicídios no Brasil e vê o número de homicídios do Chile. Vê o número de homicídios, sei lá, de outros países por aí. O Brasil, assim, mata-se muito no Brasil. É um país violento. Quem é que vai combater isso? O Fórum de Segurança Pública vai? Eles têm proposta para isso? Eu acho que não, né? Se tem, é aquela, não, entrega uma flor, abraça uma árvore. Né? Canta Imagine, do John Lennon. Oferece educação. Que educação? Quem é que tá olhando para a educação pública básica? Porque o que eu vejo é as pessoas que são desse campo político do qual vem o próprio Fórum de Segurança Pública só pensarem na educação superior. É a cota, porque aí você põe mais negro na faculdade. E esses negros que estão morrendo, tratorados nas periferias, pelo crime organizado, que nem chegam a terminar o ensino médio. E esses, ninguém tá falando?
Porque o rapaz negro que chega lá na frente e consegue entrar numa faculdade pelo sistema de cotas, ele já é uma elite da população negra brasileira. Elite, porque ele chega... Vê o número da evasão escolar no Brasil na escola pública. Qual é o número da evasão escolar no ensino médio na escola pública? É alta. Então é fácil ficar fazendo isso todo ano, mostrando esse troço, racializando um problema que é muito maior do que a cor das pessoas, a troco de nada, a troco de não oferecer nada.